Você parou para pensar, para meditar, por que que Deus nos deu 9 dons espirituais? Outra pergunta muito importante. Por que é que Deus fala a respeito de um fruto, o fruto do Espírito? E também 9 características deste fruto. Então veja bem, a única maneira, irmãos, não existe outra maneira, biblicamente falando, de você ter certeza que você foi selado com o Espírito Santo. Segundo Efésios, né? Capítulo 1. A única segurança de que nós, não é, somos filhos de Deus é através do batismo no Espírito Santo. Não há outra. Preste bem atenção. Na Bíblia, irmão, é tão claro isso. E as pessoas hoje, infelizmente, não estão sendo ensinadas a respeito disso. Porque veja bem, quando nós somos batizados no Espírito Santo, irmão, há uma mudança de semente. Porque desde Eva até o batismo no Espírito Santo, irmão, nós carregamos na nossa alma, na vida da alma, a semente maligna. Foi por isso que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, né? O anjo colocou a semente divina no útero de Maria, lá no útero de Maria, justamente para nós nascermos de novo. Aqui em 1 João, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: aquele que é nascido de Deus, presta atenção, nascer de Deus, para mim nascer eu tenho que morrer. Nascer de novo, ali em João 3, está muito claro quando Jesus Cristo fala para Nicodemo. Se você não morrer, se você não nascer pelo Espírito Santo, você não tem o reino de Deus. Ou seja, só existe 2 reinos aqui na terra: o reino de Deus e o reino do diabo. Quem morre com a semente do diabo, quem morre pertencendo à semente do diabo, morre com o reino das trevas e vai viver eternamente com o diabo. Isso é muito sério, irmão. Então, aqui no versículo 9 de 1 João, capítulo 3, diz: aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que nasceu de novo, foi batizado no Espírito Santo, não peca habitualmente. Tem pessoas que interpretam essa palavra habitualmente de uma maneira completamente diferente. O que está dizendo aqui é o seguinte: quem nasceu de novo, a vida dessa pessoa não tem como hábito pecar. Se você é batizado no Espírito Santo, você não vive uma vida de pecado mais. Eu não estou dizendo que você não possa cometer uma coisinha ali, coisa, mas mínima das mínimas, e você já sai fora daquilo e muda a tua história, entendeu? Então veja bem, a única maneira, irmão, de você saber que você foi batizado no Espírito Santo é quando você começa a falar em línguas. Esse é o primeiro dom que nós recebemos, irmãos, é o falar em línguas. Por quê? Porque agora você tem a semente divina.
E Deus nos deu um dialeto, né, irmãos? Um gênero de língua que só o céu fala. Só Espírito Santo fala. E no momento que você começa a transbordar em línguas, você começa a ficar cheio, cheio do Espírito Santo. Isso acontece no seu espírito, no nosso espírito, que estava morto. Né? Efésios 2:1 diz: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos vivificou. O Espírito Santo veio e trouxe o quê? A vida de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Entendeu? Então veja bem, você tem que pensar muito a respeito desses 9 dons, irmãos. Porque quando você fala com Deus, e nós só falamos com Deus quando oramos em línguas, é o que está escrito, né, irmão? É o que está escrito. Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz: porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistério. Entendeu? Então, irmãos, é muito sério. E você deve pensar que você foi batizado no Espírito Santo. Deus lhe deu esses dons, né? O primeiro é o falar em outras línguas, porque aí eu vou me comunicar com Deus. O Espírito vai trazer o quê? Revelações, porque logo em seguida, irmão, um dos dons que começa a manifestar é a profecia. E o que é profecia? Não é eu entregar uma profecia para uma pessoa, não é isso não, irmão. Esse dom aqui de profecia é Deus falando com você. É Deus trazendo à luz todas as fortalezas, todos os teus problemas, e aí ele vai revelando. Então por isso que você tem que manter um tempo de oração para Deus fazer isso. Oração, meditação, não estou falando leitura não, irmão. Meditação na palavra, orando, meditando, porque é a única maneira de você desenvolver a sua salvação. E se você não meditar, se você não orar em línguas, a sua alma, ela vai ficar colada no Espírito. Você nunca vai ficar sabendo o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por isso que a gente vê aí tantas loucuras, né, irmão? Assim diz o Senhor, e aquela coisa errada toda, né? Então veja bem, irmão. A alma precisa ser separada do espírito. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra é como, ou é a única espada de 2 gumes que separa a alma do espírito. Por que precisa separar? Porque não tem nada que presta na alma. A alma é a habitação do diabo. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, o pecado, a semente do pecado, ela pula para fora. Porque não tem como o mesmo corpo ficar com 2 reinos. Ou você tem o reino do diabo na sua alma, ou você tem o reino de Deus no seu espírito. Então aqui, irmão, a importância de você compreender e orar, né, a respeito dos dons espirituais. Inclusive o apóstolo Paulo, ele ora a Deus, né, e uma das orações dele é para que você tenha todos os dons espirituais. Entendeu, irmão? Então aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, até que você, né, encontre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantos dons são? São 9, irmãos.
Aqui nós temos uma palavra de sabedoria. Como que Deus vai te dar uma palavra de sabedoria se você não orar em línguas? Não vier a revelação, que é pela aqui a profecia, né, irmão? Como que Deus vai falar? Dons de curas, irmão. Não é? E tantos outros dons aqui que o Espírito Santo nos concedeu. Eu quero ler com vocês, aqui em Gálatas, quando o apóstolo Paulo, ele fala claramente, irmão, claramente. Aqui em Gálatas, capítulo 5, ele fala aqui de duas sementes aqui. Primeiro, uma semente do diabo, que ela se manifesta, né, na vida das pessoas, né? Que está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Que quando ele fala obra da carne, fruto da carne, aí você vê aqui prostituição, impureza, lasciva, é um caminhão de coisa aqui. Agora, a partir do versículo 22, ele fala a respeito do fruto do Espírito. É um fruto com 9 características. Aí vem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Aqui são as 9 características do fruto. Por isso que Jesus disse que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Está falando desse fruto aqui, ó. Fruto do Espírito, irmão. Porque nós perdemos, irmãos. Na verdade, todo ser humano perdeu a imagem e semelhança de Deus, irmão. Ali no pecado. E aí nós recebemos a imagem e semelhança de quem? De Adão, pecador, né? Com todos os problemas de moral e consciência de pecado e aquela coisa toda, porque a consciência nossa, ela ficou embotada, né? A Bíblia fala até cauterizada, né? Cauterizada é, às vezes, só um exemplo bem simples. A pessoa tá lá com um vasinho ali, saindo sangue, o médico chega lá e cauteriza, queima aquilo ali, pronto. Não sai mais sangue, né? Então a nossa mente, ela ficou completamente cauterizada. Agora veja bem, quando você começa a orar em línguas, irmão, quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a revelar a você o que você precisa mudar, a sua vida. Agora, infelizmente, você convive com pessoas que têm 10, 20, 30, 40, 50 anos. O que ele conhece é alguns salmos. Não conhece Bíblia, não lê Bíblia. Então, como que vai separar a alma dele do Espírito? Né? Esse dia eu recebi aí uma revelação, né, de uma mulher que eu nem sei quem que é. Ah, eu até parei de orar. Porque no dia 25, pelo amor de Deus, mulher, vai cuidar da tua vida, vai orar. Entendeu? Aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 49, olha o que diz, ó. E assim como trouxemos a imagem do terreno, nós temos a imagem de quem aqui? Mais semelhança de quem? De Adão, o pecador, Adão e Eva. Traremos também a imagem do celestial. E mais semelhança de quem? De Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, que até que Cristo seja formado em nós. Nós temos a mente de Cristo quando somos batizados no Espírito Santo. Não é? Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, como que Cristo faz do nosso espírito o seu tabernáculo, a sua morada, o seu templo? No batismo no Espírito Santo. Agora, o apóstolo Paulo separou muito bem, irmão. Os 9 dons espirituais
para você orar, para Deus falar com você, mudança de vida, para você ir crescendo dentro das 9 características do Espírito, para você crescer, né? Meditando na palavra, desenvolvendo a sua salvação. Mas aqui em Efésios, separa quem é que pode ministrar para as ovelhas. Porque hoje a ovelha ministrando para a ovelha, isso não tem fundamento bíblico, é por isso que a gente vê essa situação muito complicada aqui. Porque aqui no capítulo 4, irmão, no versículo 11 e 12, ele separa muito, muito bem quem deve ministrar para a ovelha e quem não deve ministrar. Ovelha não deve ministrar para a ovelha. Entendeu? O que a ovelha pode fazer é falar de Jesus. O que a ovelha pode fazer é levar as pessoas para a igreja, dar um estudo bíblico ali, mas debaixo da autoridade do seu pastor, da sua pastora. Entendeu? Então aqui no capítulo 10, versículo 11, diz assim, e ele deu uns como apóstolos. Aqui são ministérios, irmãos. E outros como profetas. E outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja bem, nós temos, você como ovelha, você tem os 9 dons, Deus vai falar com você, Deus vai, né, vai mostrar muita coisa para mudar na tua vida e tudo. Agora, aquele que tem ministério, aquele que ministra, aquele que pode subir no altar e profetizar, e liberar uma palavra, ensinar você, conduzir o rebanho, ele tem que ter ministério, irmão. Está aqui, ó. Efésios capítulo 4, aqui no versículo 11. Por isso, irmão, está cheio de confusão por aí, sabe, irmão? Pessoas cheias de problema. Por quê? Porque não ora. Não dedica algum tempo, né? Ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para meditar na palavra, ele tem tempo para tudo, menos para meditar e para pensar um pouquinho, irmão. Eu quero terminar com esse alerta para você. Deus te deu 9 dons, irmão. Para todos que são batizados do Espírito Santo. As 9 características do fruto, irmão, é a formação de Cristo em nós, é a imagem e semelhança de Cristo, irmão. E tem pessoas que não estão nem aí para isso. Um dia, irmão, acredito que nós seremos cobrados disso. Porque a única maneira de você descobrir o seu chamado, o que Deus tem para você, os projetos de Deus na sua vida, é por aqui, irmão, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A única maneira de Deus te orientar, de te conduzir, é através dos 9 dons, irmão. Não tem outro jeito, não. Amém? Eu quero orar por você, meu Deus. Eu abençoo todos que estão me acompanhando nessa segunda-feira, nesse dia maravilhoso. Eu repreendo todo e qualquer projeto de principado, autoridades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos maus que estão povoando as regiões celestes, caia por terra na sua vida. Eu profetizo um dia de vitória para você, para sua casa, para sua família, para o seu trabalho. E eu repreendo toda e qualquer intenção do inferno contra a tua vida, seu dia a dia, seu carro. Aonde você colocar a sua mão, onde você colocar o seu pé, Deus vai estar te abençoando. Remova, Senhor, da vida de cada um, Senhor, todo instrumento do diabo, todas as pessoas que aproximam de você com a única motivação de te prejudicar, de jogar coisas negativas na sua mente. Livra-nos, Senhor, desses instrumentos satânicos, em nome de Jesus.
E todas as pessoas que se levantam contra nós, para falar mal, para inventar tanta coisa, né? Parece que a vida delas, meu Deus, o tema é a nossa vida, porque elas não têm projeto nenhum. Essas pessoas, Senhor, elimine do nosso caminho, remova esses instrumentos do inferno, e que você tenha um dia de paz, de bênção, de alegria, e que Deus possa abrir os seus olhos, os seus ouvidos, para que você possa ver tudo aquilo que Deus tem para você nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém.